precisão ou personalizada, identificar genes e mecanismos protetores, edição de genes, xenotransplantes, a medicina regenerativa, terapia celular higiênica e, finalmente, eu vou dizer para vocês como é que a gente pode transformar um inimigo em aliado, né? Então, começando pela revolução da ovelha Dolly e as pesquisas com células-tronco, né? Só recordando, todos nós começamos a partir da fecundação de um óvulo, né? E nesse óvulo fecundado está todo o material genético que nós herdamos dos nossos pais, que a gente chama de o genoma, né? E aí esse óvulo fecundado começa a se dividir. Aqui nós já temos um embrião de 8 células. E as células do embrião de 8 células são chamadas de totipotentes. Por quê? Porque qualquer uma delas, se a gente inserir um útero, é capaz de gerar um ser completo. Você continua tendo a divisão, 16, 32 células e assim por diante. E quando você tem 100 células, você tem uma estrutura que a gente chama de blastocisto, e onde as células externas já estão comprometidas para fazer a placenta e as membranas embrionárias, e as de dentro são o que a gente chama de células-tronco pluripotentes. Então, essas células pluripotentes, elas têm o potencial de formar todos os tecidos do corpo, mas não mais um ser completo, né? E aí o embrião continua se dividindo, aí nós começamos a ter os tecidos e depois os órgãos, né? Então, como é que isso ocorre? Qual é o segredo que uma célula, o recado, né, que uma célula recebe para dizer, olha, você vai ser osso, você vai ser músculo, você vai ser sangue? Era isso que a gente queria descobrir. Mas o que a gente sabe, que uma vez diferenciado de um determinado tecido, todas as células filhas mantêm as mesmas características. Então, a célula do osso, quando se divide, vira osso, os neurônios, quando se dividem, viram neurônios, e assim por diante, né? E o segredo, então, para entender qual é o recado que as células recebem para se diferenciar em determinados tecidos, está nessas células-tronco embrionárias, né? E aí aconteceu a clonagem da ovelha Dolly, né? O que é a ovelha Dolly? O que se mostrou? Que a partir de uma célula já diferenciada, foi tirada uma célula da glândula mamária da Dolly, e foi tirado o núcleo dessa célula e colocado num óvulo sem núcleo. E esse óvulo, então, com o núcleo da célula da glândula mamária, foi colocada numa barriga de aluguel e nasceu a Dolly, que era uma cópia, um clone da ovelha original. Tá? Então, foi a primeira vez que se mostrou que, a partir de uma célula já diferenciada, seria possível fazer um ser completo, né? num mamífero. E aí começaram as pessoas discutindo a parte ética. Estão brincando de Deus? Vão clonar seres humanos? Quem será clonado? Quem irá decidir? Mas nada disso aconteceu. Tá? O que a Dolly mostrou pela primeira vez é que uma célula já diferenciada poderia ser reprogramada e ter todo o potencial de um embrião, isto é, diferenciar-se em todos os tecidos. E esse é o Case Campbell, que veio nos visitar alguns anos atrás, ele era o primeiro autor do trabalho. E o Ian Wilmot, que era o autor principal. Então, mostrou que se essa célula é introduzida no útero de uma barriga de aluguel, pode gerar um animal clonado, né? E aí, a segunda grande invenção foram as células-tronco reprogramadas. Então, em 2005, 2007, surgiram essas células, que a gente chama de IPS, que é uma nova forma de reprogramar células adultas, e que deu o prêmio Nobel Shinya Yamanaka. O que ele mostrou? Que, a partir de células da pele, que a gente chama de fibroblastos, a gente pode reprogramar essas células, ativando 4 genes, que são chamados fatores de Yamanaka, e com potencial de se diferenciar em todos os tecidos. Né? Então, a partir das células-tronco embrionárias, é que ele conseguiu descobrir o segredo, como é que a gente podia fazer isso com células já diferenciadas. Né? Então, como é que seriam essas células reprogramadas, né? Ou da pele? Hoje a gente faz isso com células do sangue. Você pega a célula do sangue ou do fibroblasto, reprograma, e aí você pode fazer qualquer tipo celular. Células de sangue, células pancreáticas, neurônios, células de tecido adiposo e assim por diante. Tá? Bom, então se brinca que você poderá, para células IPS,
poderão ser qualquer coisa quando crescer, né? Qual a importância dessas células? Então, eu posso, a partir do sangue de qualquer um de vocês, fazer qualquer linhagem celular, né? E isso nos permite comparar pacientes que têm a mesma mutação em diferentes fenótipos. Então, o que a gente vê na prática? Que, às vezes, numa família, você tem um paciente que tem uma mutação, tem uma doença grave, e uma mesma pessoa, na mesma família, tem a mesma mutação e tem uma forma muito leve da doença. Então, se a gente descobrir qual é o mecanismo que protege essa pessoa com a forma mais leve, a gente vai ter caminhos para novos tratamentos, né? E isso a gente consegue ver justamente nessas linhagens. A gente pode corrigir mutações ou criar mutações, mas o mais importante é que a gente pode testar inúmeras drogas nesses tecidos, quando você tem uma mutação, né? E corrigir a mutação no tecido. E uma vez que você corrige no tecido, você já tem um caminho aberto para tratamentos. E também bioengenharia de tecidos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Bom, e aí surgiu o projeto Genoma Humano, né? Então, quando a gente pensa as nossas características, nós temos características que são só ambientais, por exemplo, a língua que a gente fala. Outras características que são só genéticas, por exemplo, o grupo sanguíneo. Mas a maioria das nossas características depende de uma interação entre genes e ambiente, né? E, então, quando a gente estuda doenças genéticas, né, o que a gente sabe? Que 3% das crianças que nascem de pais normais têm doenças genéticas. E elas são responsáveis por 50% das mortes no primeiro ano de vida. E 1/3 das internações são para hospitais pediátricos. E muitas doenças de adultos, além do envelhecimento saudável, têm um componente genético importante. Desculpa, está indo para trás. Então, quando a gente pensa doenças como doença de Alzheimer, Parkinson, miopia, hipertensão, diabetes, malformações craniofaciais, doenças psiquiátricas, câncer, todas essas têm um componente genético, que pode ser maior ou menor, depende de uma interação entre os genes e o ambiente. Então, ninguém escapa da genética, né? E o que é importante lembrar é que doença genética não é sinônimo de doença hereditária. Então, por exemplo, o câncer é considerado uma doença genética, mas, na grande maioria das vezes, ele não é hereditário, ele não passa de pai para filho. Então, a gente chama de doença genética qualquer doença que afeta o nosso DNA. E aí, então, a gente queria saber qual é a contribuição genética versus ambiente nas características mais relevantes. E, para isso, então, foi iniciado o projeto Genoma Humano. Então, ele foi iniciado em 1990, e o objetivo era mapear e sequenciar todos os genes humanos até 2005, em 15 anos, né? E as apostas é que a gente tinha de 80 a 140 mil genes. Bom, o projeto Genoma Humano, no fim, foi terminado 2 anos antes do previsto, né? Eu estava numa sessão honorífica, onde se festejou 50 anos da descoberta da dupla hélice do DNA, e o Francis Collin, que era o diretor que tinha coordenado o projeto Genoma Humano, dizendo: nós conseguimos terminar o genoma humano, né? Mas o grande desafio é entender o que os nossos genes fazem, como é que eles são regulados, né? Que é o genoma funcional. Então, você sequenciar o genoma seria a mesma coisa dizer: olha, eu estou lendo um livro, eu consigo ler tudo que está escrito, mas eu não entendo o que está escrito, né? Então, o genoma funcional seria dizer: bom, agora eu quero saber interpretar tudo que está escrito, né? E a primeira grande surpresa é quantos genes nós temos. Então, para nossa surpresa, nós descobrimos que nós temos só de 20 a 21 mil genes, tá? Só para vocês terem uma ideia, o C. elegans é um vermezinho de 1 milímetro, ele tem 20 mil genes. E o tomate tem 31 mil genes. Então, nós perdemos até do tomate, né? Mas aí foi fácil imaginar que os nossos genes são muito mais complexos do que a gente imaginava, né? E, na realidade, a gente sabe que nosso genoma completo tem 3,2 bilhões de pares de bases. Só 2% é que codificam os genes, né? E, então, a grande questão é qual é a função do restante do nosso genoma, o DNA que não codifica genes, né? E aí nós descobrimos que existem pelo menos 4 milhões de sequências regulatórias no nosso genoma,
que ativa ou silencia ou regula a expressão dos nossos genes. Então, apesar da gente ter esse número relativamente pequeno de genes, a gente tem inúmeras variantes em cada gene que podem ser ativadas ou silenciadas. Então, por exemplo, quando eu estou pegando uma célula do fígado, então estão ativados os genes importantes para o funcionamento do fígado, mas não genes que são importantes para o funcionamento do osso, por exemplo. Tá? No osso acontece o contrário. Tá? Então, tudo isso é muito bem regulado por essas que a gente chama sequências regulatórias. Né? Bom, mas o mais importante é que o projeto Genoma Humano mostrou que não existe raça superior, que nós somos todos iguais ou igualmente diferentes. Mas diferenças étnicas podem ser muito importantes na resposta a drogas. Tá? E aí vem a primeira medicina do futuro, que é a chamada medicina P4, que é preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Tá? Então, como é que é essa medicina P4? Primeiro, a gente vai determinar o que a gente chama de riscos poligênicos, que é o risco que a gente tem para futuras doenças. Então, você pode saber uma pessoa jovem se ela tem um risco aumentado para diabetes, para cardiopatia, hipertensão, câncer. O fato de ela ter um risco aumentado não quer dizer que ela vai ter a doença, mas se ela não se cuidar, se ela tiver uma alimentação inadequada, ela pode ter um risco maior de desenvolver, tá? Então, você pode aí fazer a medicina preventiva, né? Mas que, na realidade, é aconselhada para todo mundo, né? Mas o que é mais importante é que a gente chama da medicina de precisão, tá? Então, hoje, o que a gente tem quando a gente chama medicina não personalizada ou tamanho único? Toda vez que você toma uma droga nova, você não sabe se essa droga vai ser benéfica, se ela vai ser inócua ou se ela vai ser prejudicial. E hoje a gente sabe que a nossa resposta a drogas depende dos nossos genes, tá? E eu acho muito importante eu sempre comentar isso, porque nós brasileiros temos o hábito de ficar receitando remédios para o vizinho, né? Olha, toma isso que foi muito bom para mim, deve ser bom para você. Ele pode ser muito bom para mim e não ser bom para o meu vizinho, tá? Isso depende, então, da nossa resposta no genoma e também da nossa velocidade para metabolizar uma droga. Então, se eu for um metabolizador rápido, eu preciso de uma dose maior porque eu elimino muito rapidamente. Mas se eu for um metabolizador lento, acontece exatamente o contrário. Essa droga pode se acumular no meu organismo e ser prejudicial, né? Então, como é que vai ser a medicina personalizada, a medicina feita sob medida? Antes de você tomar uma droga, você vai fazer um exame genético e você vai saber qual é a droga indicada para você, né? E em qual dosagem. E aí você não vai ter os efeitos colaterais que são hoje que a gente pode ter com essa droga que é tamanho único, tá? E vai ser participativa, né? Nós vamos participar das decisões em relação ao que tratamento deve ser feito em cada caso, né? Bom, e como é que o estudo do genoma vai contribuir para futuros tratamentos, né? Então, a gente quer identificar genes e mecanismos protetores, né? Então, como eu falei, você tem pessoas que têm mutações patogênicas, mas não desenvolvem a doença, né? E então a gente quer saber o que protege algumas pessoas dos efeitos deletérios de uma mutação patogênica ou do envelhecimento, por exemplo, né? E aí temos uma nova invenção, que vai ser muito importante, que é a possibilidade de editar os genes, tá? E que deu o prêmio Nobel a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier em 2020. Então, elas descobriram, em 2012, como é que você pode editar, como é que você pode modificar genes, né? Então, eu acho que eu não vou entrar em detalhe de como é que isso é feito, tá? Mas é uma técnica relativamente simples e seria como se você fizesse um copy-paste. Então, você tem uma enzima que corta o DNA no lugar que você quer substituir um gene e substitui a sequência defeituosa por uma normal, né?
Bom, não preciso dizer que isso vai ser importantíssimo para tratar algumas formas de câncer e doenças genéticas, e já tem ensaios clínicos que já começaram, tá? Mas a gente gostaria de editar genes protetores para todo mundo, né? Então, não só para algumas formas de câncer, doenças hematológicas que já estão sendo tratadas, algumas formas de cegueira, coreia de Huntington, fibrose cística do pâncreas, tá? Mas o que a gente gostaria muito é de poder editar os genes que permitem que uma pessoa se torne um centenário saudável, né? Então, como é que a gente pode aumentar a expectativa de vida com saúde, que os americanos chamam de health span, né? O que nós estamos aprendendo com nonagenários e centenários saudáveis, né? Então, nós temos esse projeto, onde nós sequenciamos mais de 1.300 genomas de pessoas saudáveis com mais de 60 anos. E o que mais nos interessa hoje são os centenários. Está aqui Dona Eugênia, com 104 anos, Dona Herminha, a Cleonice Berardinelli, com 102, e que mantiveram não só a parte motora, como a parte cognitiva, né? Bom, analisar esses genes não é trivial, tá? Então, como eu falei, que cada genoma tem 3,2 bilhões de pares de bases. Se multiplicar isso por 1.300, a gente tem 4,2 trilhões de pares de base. E, para isso, a gente precisa muito de ajuda de experts em bioinformática, né? E aí começam as dúvidas em relação ao ambiente. Tem trabalhos que sugerem que a restrição calórica, se você comer muito pouco, você vai poder viver mais, né? É como se suas células entrassem num regime de diminuir o metabolismo e, com isso, você poderia viver mais. Mas a minha sempre dúvida é qual é a graça de viver muito sem poder comer, né? E aí tem esse trabalho desse pesquisador que chama Nir Barzilai, que só estuda centenários, e ele mostrou nesses centenários que 60% deles e 30% das mulheres que ele estudou fumaram durante longos períodos. Quase 50% eram obesos e menos 50% faziam exercício. Então, não faziam nada saudável, o que sugere realmente que eles tinham genes protetores. E aí ele mostra a história de 4 irmãos, todos centenários, né? E ele achou um gene, que deve ser um entre vários, que estaria associado a níveis maiores de colesterol bom e, com isso, uma menor probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. Mas ele conta numa entrevista, que eu achei muito interessante, que uma das irmãs, de 106 anos, confessou para ele que ela fumou a vida inteira. E ele disse, mas seus médicos não lhe diziam que você não devia fumar? Elas diziam sim, eu tive 4 médicos que sempre repetiam isso, mas, infelizmente, os 4 já morreram, né? Então, se tem genes protetores, a nossa grande questão é como é que eles funcionam, né? E aí existem bancos internacionais, né, que estão estudando os genomas de milhares de pessoas. No Reino Unido, você tem 500 mil genomas que já estão sendo sequenciados. Os Estados Unidos planejam sequenciar 1 milhão de pessoas. Então, o que a gente pode dizer no nosso número de 1.324, só em comparação com esses big data, né? Bom, nós tivemos big results, porque nós achamos 2 milhões de variantes não descritos em bancos internacionais. E por que isso? Porque a nossa população é extremamente miscigenada, extremamente misturada, né? E quanto nos bancos internacionais só tem população europeia, né? Então, isso pode fazer uma diferença enorme, né? Por exemplo, nós achamos uma mutação que é determinada, que está nos bancos internacionais, como responsável por uma forma de câncer de mama hereditário, que é chamada de BRCA1. Eu não sei se vocês lembram, mas a Angelina Jolie teve uma mutação nesse gene, ela tinha uma história familiar muito importante. A mãe, a avó e a tia morreram de câncer de mama, e aí ela resolveu se testar e descobriu que ela também tinha essa mutação, né? E aí nós achamos essa mesma mutação numa pessoa do nosso grupo de idosos. E qual foi a surpresa? É que uma mulher saudável,
de 93 anos, que faleceu aos 95 de outras causas e nunca teve câncer na vida, tá? Mostrando a importância da gente estudar os nossos genomas, os genomas da nossa população. Então, uma mutação que pode causar um câncer numa população europeia, talvez na nossa população, com essa mistura de genes que a gente tem, esse mesmo gene não causou câncer, né? Bom, mas o que a gente gostaria no futuro é poder editar esses genes protetores, né? Então, corrigir, por exemplo, um gene defeituoso que é responsável por um envelhecimento mais rápido. Transformar genes comuns em genes protetores e aumentar a expressão dessas variantes genéticas protetoras. Então, primeiro a gente faz isso em linhagem celular, se funcionar a gente faz em camundongo, e aí então a gente já teria uma terapia gênica para humanos, né? Então, em relação à terapia gênica, já existem vários casos de crianças que estão sendo tratadas. Um exemplo é a atrofia espinhal, que é uma forma muito grave de atrofia espinhal. Na forma mais grave, essas crianças não sobrevivem até os 2 anos de idade. Eles têm ausência de um gene, que é chamado de SMN1, e já se mostrou, então, com terapia gênica, que você pode inserir o gene normal, e essas crianças, então, acabam tendo um desenvolvimento aparentemente normal, pelo menos até uma certa idade. O grande problema é o custo, tá? Foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, mas o custo é de 2,1 milhões de dólares por uma única injeção, né? Bom, mas em relação, voltando ao gene protetor, como é que a gente poderia fazer? Uma vez que você descobre quais são os genes protetores desses nossos centenários, você poderia inserir em células, né, nas nossas células, que não temos os genes protetores, e aí a função dos nossos genes das nossas células, seriam rejuvenescidas, né? E aí também nós temos a medicina regenerativa, né? Então, será que a gente quer reconstruir órgãos ou substituí-los? São as duas abordagens às quais nós estamos trabalhando, né? Então, a analogia que eu faço é com o pneu. Furou o pneu, você quer consertar o pneu, você tem um pneu recalchutado, ou você quer trocar o pneu, né? Então, só para vocês terem uma ideia em relação à necessidade de órgãos, né? A cada 30 segundos, um paciente morre na fila de transplante de órgãos, né? E aí nós começamos, então, um projeto que a gente chama de xenotransplante, para poder, então, produzir órgãos para esses pacientes todos que estão na fila. E o trabalho foi... a primeira pessoa que pensou nessa pesquisa é o Silvano Raia, que é um dos nossos nonagenários saudáveis, ele está com 91 anos agora, e essa é a equipe que está trabalhando nesse projeto, né? Bom, então, o que são os xenotransplantes? Nós sabemos que os genes dos porcos, dos suínos, eles são os mais semelhantes, os órgãos dos porcos são os que são mais semelhantes aos órgãos humanos. Mas se a gente transplantar um órgão de um suíno para um ser humano, você teria uma rejeição aguda. E o que a gente consegue fazer agora com essa edição dos genes? A gente consegue editar os genes dos porcos que causam a rejeição aguda. Então, silenciar esses genes. E com isso você vai evitar uma rejeição quando eles forem transplantados em seres humanos, tá? Isso já se mostrou que foi muito bem sucedido quando se transplantaram corações de suínos para macacos, e eles viveram durante muitos meses com esses corações transplantados, né? Então, nós estamos trabalhando nesse projeto no Centro do Genoma, né? E, então, que estágio nós estamos? Então, a gente está pegando células dos porcos normais, né? E nós sabemos já que são esses 3 genes que causam rejeição, e nós conseguimos, então, editar esses genes e silenciar esses genes, de modo que eles não são mais funcionais, tá? E aí a gente transfere, então, o núcleo desses genes editados
para um óvulo sem núcleo. E aí nós vamos ter embriões resultantes que vão ser transferidos para o útero de uma barriga de aluguel, tá? Então, esses são os porcos que a gente chama triplo knockout. Então, o knockout é quando você diz que você silencia um gene, e nós conseguimos silenciar os 3 genes, tá? E nós já temos os primeiros embriões com genes editados. Qual vai ser o próximo passo agora? A gente precisa inserir esses embriões em porcos, né, em porcas, que ter que ser criadas em ambiente absolutamente estéril, né, como se fosse uma sala de cirurgia, né? E para isso nós estamos então começando um projeto onde nós vamos então construir uma pig facility, né, um biotério desses no IPT, e nós estamos ainda então escrevendo projetos para conseguir mais recursos para levar esse projeto à frente, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2018, havia mais de 20 mil pacientes na lista de espera para transplante renal e 130 mil indivíduos em hemodiálise. Bom, e nós vamos começar com o rim. Por que nós vamos começar com o rim? Porque você não precisa tirar o rim do receptor, você pode colocar o rim sob a pele e, se houver rejeição, você retira e o paciente volta para a hemodiálise, né? E, recentemente, eu não sei se vocês viram, foi bem anunciado, houve a primeira tentativa bem-sucedida de xenotransplante extracorpóreo nos Estados Unidos. Então, o que os pesquisadores fizeram? Era uma senhora que estava em morte cerebral, e aí eles ligaram os vasos a um rim de porco, mas não inseriram no corpo, ficou fora do corpo, e o rim passou a funcionar, passou a fabricar urina e a limpar o organismo dos dejetos. Então, esse foi o primeiro exemplo bem sucedido, o que nos animou muito nessa nossa empreitada. Bom, e aí nós temos as células reprogramadas na bioengenharia de órgãos, né? Então, como é que é essa bioengenharia de órgãos? A gente pode tirar todas as células de um fígado, por exemplo, né? Um fígado de um cadáver, e fica só o arcabouço, sem célula nenhuma, tá? E esse arcabouço ele pode ser recelularizado com células hepáticas humanas derivadas de PS. Então, como é que isso funcionaria? Você tem um indivíduo que está precisando de um fígado novo, né? Você pega, então, um desse scaffold, né? Um desses arcabouços, e você reprograma as células dessa pessoa para virar a célula de fígado, tá? Então, você pode reprogramar para elas virar essas células que a gente chama de pluripotentes, né? Que são células reprogramadas, e diferenciar elas em todas as células do fígado. E aí você reconstrói esse arcabouço com as células do próprio paciente. E aí não haveria rejeição, porque você está usando as células do próprio paciente que serão inseridas novamente. Então, você teria como se fosse um órgão novo recalchutado, né? E o Japão já está estabelecendo bancos públicos dessas células para poder ter uma velocidade maior na formação desses órgãos recalchutados, né? E, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos isso no laboratório com um fígado de rato. Então, esse é o fígado de rato, nós tiramos todas as células e ficou só o arcabouço, né? E aí nós recelularizamos esse fígado de rato com células humanas. Então, aqui está o fígado, o arcabouço é do rato, mas as células são todas humanas, né? Esses são os 2 pesquisadores que fizeram isso, e a gente pode fazer também esse arcabouço com impressoras 3D. Então, isso vai ser também uma maneira muito importante de reconstruir órgãos a partir, então, dessa tecnologia. Bom, e aí começou a pandemia. E a nossa, então, pergunta era como é que a genética influencia a variabilidade clínica em pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2. Então, como você sabe, tem algumas pessoas que são infectadas, algumas não, infelizmente muitas, né? E que tiveram formas graves e foram a óbito,
enquanto outras são infectadas e não têm absolutamente nada, né? Então, para a gente tentar entender quanto que a genética era importante para aumentar a suscetibilidade ou a resistência, nós começamos, então, esse projeto, e esses são as pessoas que participaram do projeto no nosso centro, né? E então nós começamos a pesquisar os dois extremos, tá? Por um lado, as pessoas que foram a óbito, que tinham variantes genéticas de risco. Essa foi uma colaboração com a equipe do professor Paulo Saldiva, que é do Instituto da Faculdade de Medicina, e, por outro lado, então, idosos que tiveram formas muito leves e que devem ter as variantes genéticas de proteção, né? Mas, no meio dessa pesquisa, eu tive contato com um casal, que são meus vizinhos, isso foi no começo da pandemia ainda, onde ele ficou sintomático, né? Teve todos os sinais de Covid, ficou 2 semanas mal, com febre alta, com todos os sintomas, e a esposa que cuidou dele não teve absolutamente nada. E aí, quando eles foram fazer os testes de anticorpos, ele estava positivo, mostrando que ele tinha sido infectado, e ela, que foi exposta o tempo todo, não tinha anticorpos, né? E aí nós começamos a pesquisar outras pessoas, e essa foi uma outra família que a gente estudou, né? Esse senhor teve, com 70 e poucos anos, ele teve uma forma grave também, ele foi hospitalizado, e o resto da família, inclusive a esposa e a mãe dele, que na época tinha 90 e tantos anos, 98, não teve absolutamente nada. Então, nós começamos a ver que existiam pessoas expostas, né, e que não desenvolviam a doença, né? E aí a pergunta era qual o mecanismo imunológico que confere proteção? E qual a frequência dessas pessoas assintomáticas resistentes na população? Então, na população, é muito difícil saber quando uma pessoa não desenvolve, não teve Covid, isso estou falando antes das vacinas, né? Se elas foram expostas ou não. Mas quando a gente está falando desses casais, né, que viviam juntos, um teve, outro não, essas a gente tem certeza que foram expostas, né? Aí nós começamos a divulgar na mídia se existiam mais casos como esse, quem conhecia mais casos como esses, né? E tínhamos um e-mail onde disseram, se você souber de algum caso, escreva para a gente, né? Bom, para vocês terem uma ideia, nós recebemos mais de 2.000 e-mails de voluntários, pessoas que diziam, o meu marido teve, eu não tive, a minha mulher teve, eu não tive. E nós coletamos 400 amostras de pessoas que nos escreveram, né? E conseguimos analisar 100 casais discordantes. O que eram casais discordantes? Um teve e o outro não teve, tá? 200 indivíduos. E, além disso, 100 pessoas com mais de 90 anos que se curaram por nascer assintomáticos. E 10 pares de gêmeos. O que nós observamos, né? Então, entre os casais discordantes, a média de idade entre os sintomáticos e assintomáticos era muito parecida. Mas entre os assintomáticos, 65% são mulheres. Então, na maioria dos casos, o homem é o sintomático e a mulher é a assintomática, né? E nós confirmamos a sorologia na grande maioria deles, né? E em relação a nonagenários, acima de 95 e centenários, a nossa pergunta é, será que eles também são resistentes ao SARS-CoV-2? Né? E aí nós começamos a ver anúncios nos jornais falando de pessoas que se recuperaram depois de terem sido infectados. E o Matheus, que é o aluno de pós-doc que estava à frente dessas pesquisas, toda vez que ele via um anúncio no jornal ou na internet, ele ia atrás, né? E nós conseguimos coletar 15 amostras de centenários que ou se recuperaram ou foram expostos e não tiveram nada. Inclusive, uma senhora de 114 anos, que provavelmente deve ser a mais idosa do mundo a se recuperar de Covid-19. Tá? Então, são 13 mulheres e 3 homens. E numa das casas de repouso que a gente foi, nós identificamos 16 idosos que tinham PCR positivo e não tiveram sintomas, apesar de terem sido expostos, né? Inclusive, esse é um senhor de 110 anos que se recuperou sem ter nenhuma sequela, né?
E aí a outra questão que nos chamou a atenção foi o que se observou em gêmeos, né? Então, o que a gente sabe de gêmeos? Que quando uma característica depende só da genética, os gêmeos monozigóticos sempre são idênticos. Quando um tem a característica, o outro também tem. Mas quando você depende também de ambiente, né? Os gêmeos monozigóticos são mais semelhantes do que os gêmeos dizigóticos, né? Então, os gêmeos monozigóticos, quando depende do ambiente, eles podem ou não ser iguais, mas quando depende da genética, eles são sempre iguais e mais semelhantes do que os gêmeos fraternos, né? E aí nos chamou a atenção relatos na mídia, nós não estudamos nenhum deles, de 7 pares de gêmeos idênticos que faleceram com dias de diferença, tá? E eram 7 pares de gêmeos idênticos e só um de gêmeos não idênticos, né? E isso fala a favor de um componente genético também favorecendo a suscetibilidade à Covid-19, tá? Nós conseguimos estudar 10 pares de gêmeos e vimos que, dentre esses pares de gêmeos, 4 pares eram monozigóticos, entre os monozigóticos, 3 eram concordantes, cada vez o que um teve, o outro também teve, e entre os dizigóticos, só um em 6 pares eram concordantes, tá? Então, na nossa amostra, também essa amostra fala a favor de um componente genético de suscetibilidade, né? E aí nós publicamos, então, um primeiro trabalho em relação aos casais discordantes, onde nós achamos diferença em 2 genes quando nós comparamos os sintomáticos com os assintomáticos, né? Os expostos assintomáticos. E esses genes modulam a atividade de células que a gente chama de NK. NK vem do inglês Natural Killers, que são, se a gente traduzir ao pé da letra, são os nossos assassinos naturais, né? São as primeiras células que são acionadas quando a gente tem uma infecção, né? E aí, o que nós vimos? Que nas pessoas que são sintomáticas, a ativação desses genes, das células NK, não é tão eficiente como nos parceiros assintomáticos, né? E uma outra coisa interessante que a gente observou, que os homens transmitem mais do que as mulheres, tá? Então, quando a gente olhou todos os e-mails que a gente recebeu, nós vimos que em 96, na maioria dos casos, 90 homens transmitiam, eram 943 homens e 660 mulheres. Então, os primeiros a transmitir eram muito mais frequentemente homens do que mulheres. E aí nós nos perguntamos, será que é por causa dos hábitos, né? Porque os homens têm tendência a usar menos máscara, eles têm tendência a menos isolamento social, né? Se cuidar menos, e a gente ficou então cismado se poderia ser essa a causa, né? Mas aí o que a gente descobriu? Que a carga viral na saliva é 10 vezes maior nos homens do que das mulheres. Então, isso foi muito interessante, porque quando você compara a carga viral na coleta nasofaríngea, não se observou diferença entre homens e mulheres, mas só na saliva. E como a gente sabe que o vírus é transmitido principalmente pela saliva, isso explicaria por que os homens transmitem mais do que as mulheres, tá? Então, esse foi um outro trabalho que a gente publicou a respeito, né? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar células IPS, a partir de células IPS, de centenários curados assintomáticos. A gente vai gerar no laboratório inúmeras linhagens celulares, como células pulmonares, células do sangue, células musculares, neurônios, e infectar essas linhagens no laboratório com o coronavírus. E ver o que acontece. Será que ele não penetra nas células por isso que eles são resistentes? Será que ele penetra e ativa genes de resistência? Então, essa vai ser uma próxima pesquisa e que vai ser mais a longo prazo, mas pode nos dar respostas muito interessantes, né? E essas são as pessoas que contribuíram para essa pesquisa em relação ao coronavírus, né?
E, finalmente, eu vou contar para vocês como é que a gente pode transformar um inimigo em aliado, né? E o inimigo, no caso, é o Zika vírus, né? Que está se tornando um aliado, né? Então, vocês devem lembrar que nós tivemos uma epidemia de Zika vírus em 2015 e 2016. Ele é transmitido por esse mosquito, Aedes aegypti, né? Que transmite também dengue, chikungunya, e dizem que ele pode transmitir os três ao mesmo tempo. Então, esse mosquito extremamente eficiente, né? Mas quando a gente olha os sintomas do vírus da Zika, diferentemente do coronavírus, a grande maioria das pessoas permanece assintomática ou tem sintomas muito leves, tá? O grande problema foi quando se descobriu que mulheres que estavam grávidas e foram infectadas tiveram bebês com microcefalia e outras malformações, que foi chamada de síndrome da Zika congênita. E isso, quando aconteceu, o diretor da FAPESP, na época, chamou alguns cientistas e disse, olha, como é que a gente pode contribuir para entender, né, por que o Zika está causando esses problemas, né? E aí eu fui ao Nordeste para tentar estudar isso melhor, né, e consegui coletar amostras de 3 pares de gêmeos, onde um teve microcefalia e o outro não, tá? E nós conseguimos, no laboratório, gerar células neuroprogenitoras desses pares de gêmeos. As células neuroprogenitoras são as células que vão dar origem ao cérebro, né? E aí nós queremos estudar o comportamento do Zika nessas células neuroprogenitoras, né? Então, a nossa hipótese é que haveria uma diferença genética na suscetibilidade à infecção por Zika vírus, tá? Porque, só lembrando, apesar que cada caso que nasceu era uma tragédia, a frequência de mulheres que foram infectadas durante a gestação e tiveram filhos com microcefalia era da ordem de 3% a 5%. Então, a grande maioria não teve filhos com microcefalia, né? E, por isso, a gente começou a pensar que deveria haver um problema genético aumentando, então, o risco em crianças que tivessem essa genoma de suscetibilidade, né? E aí nós infectamos com o vírus Zika as células neuroprogenitoras desses bebês, esses gêmeos discordantes, um era afetado e o outro não afetado. E nós vimos realmente que o vírus destruía muito mais as células neuroprogenitoras dos bebês afetados, né? E então vimos que a síndrome não ocorre ao acaso, depende da suscetibilidade genética do bebê e com participação de vários genes de risco, né? Então, essa pesquisa, na realidade, a gente queria entender melhor por que o Zika, então, por que causa problemas no cérebro. E a gente sabe, então, que as células do cérebro em formação são ricas nessas células neuroprogenitoras e que o vírus da Zika tem uma preferência para infectar essas células, tá? Isso, então, foi publicado em 2018, né? Esses são as pessoas que participaram desse estudo, né? Mas o que me chamou a atenção foi o relato das mães infectadas, né? Então, quando eu entrevistei essas mães, foram cerca de 100 mães, né? Eu perguntava para elas, o que vocês sentiram quando foram infectadas? 80% delas disseram, não tive nada, né? Não tive sintoma nenhum. Então, ficou muito claro para mim que o Zika tinha um tropismo para o cérebro do bebê em formação. Então, ele não estava infectando a mãe, mas só o cérebro do bebê em formação, e que, como eu falei, esse cérebro é rico em células neuroprogenitoras, que são as células que vão dar origem ao cérebro, né? E aí, a grande questão veio depois, será que ele destrói tumores cerebrais? E por que isso? Porque a gente sabe que tumores cerebrais são também ricos em células neuroprogenitoras, tá? E aí, então, nós resolvemos estudar isso com um grupo coordenado pelo professor Keiichi Okamoto, a Caroline, que já estavam trabalhando com tumores. Eu falei, olha, vamos testar o Zika em tumores para ver o que acontece. E eles compraram a ideia, né? Nós tivemos a ajuda também do Butantan na época, né? Só para vocês terem uma ideia,
20% dos tumores pediátricos são do sistema nervoso central. E esses tumores, infelizmente, não têm cura, não têm tratamento, né? Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós infectamos linhagens de tumores com o vírus Zika e vimos que não tinha nenhum efeito significante em linhagens de câncer, coloretal, mama ou próstata, mas que ele tinha um efeito oncolítico destruidor potente nas linhagens do sistema nervoso central, tá? Então, como é que isso é explicado? O vírus infecta o tumor, as células cancerosas são destruídas e o tumor, então, libera antígenos, ocorre inflamação e, com isso, o sistema imune é ativado. E células distantes do tumor podem ser destruídas, né? Bom, e veja, então, o Zika vírus nessas linhagens. Então, aqui é uma linhagem, uma célula de tumor, e em vermelho o Zika entrando dentro das células. E, como eu falei, isso só nas células do sistema nervoso central. Em outros tumores de câncer, outros tipos de câncer, o vírus não replicava, né? E aí o próximo passo foi injetar essas células tumorais em camundongos. Então, esses camundongos a gente chama de nude, que não tem o sistema imune, e nós infectamos os camundongos com o vírus. Vocês estão ouvindo o latido do cachorro? É o vizinho, o cachorro do vizinho que fica bravo quando a gente deixa ele fora. Fica mais natural, tá ótimo. Bom, e aí nós tínhamos 3 grupos de camundongos. Um grupo que só tinha tumor, e esses camundongos, eles, quando injetados com os tumores, desenvolvem tumores muito rapidamente, morrem em 2 semanas. Um segundo grupo, a gente injetou só o Zika, e no terceiro grupo, depois que aparecia o tumor, a gente injetava o vírus da Zika, né? Bom, o que nós observamos? Em 29 animais, nós observamos uma remissão completa. Sumiu tanto o tumor como as metástases, né? E em outros 15 animais, houve uma redução dos tumores, tá? Então, esse trabalho foi capa... Vejam outros exemplos dos tumores totalmente desaparecendo, né? E nos animais controles injetados só com tumor ou só com Zika não sobreviveram mais que 2 semanas, né? Então, esse trabalho foi capa da revista Cancer Research, né, que é uma das revistas mais prestigiadas em pesquisa de câncer, e teve mais de 1 milhão de visualizações. Mas, então, a próxima questão, como é que a gente pode avaliar a segurança antes de iniciar tratamento com pacientes, né? E aí nós descobrimos que cães, eles têm gliomas espontâneos muito semelhantes aos gliomas humanos, espontaneamente, ninguém vai injetar isso nos cães, né? Então, eles constituem um modelo pré-clínico muito importante para o desenvolvimento de terapias que podem beneficiar pacientes humanos e caninos, né? O grande problema é que são tumores diferentes, raças e tamanhos diferentes e donos diferentes. Então, o dono tem que estar disposto a colaborar com uma pesquisa como essa, né? E o diagnóstico é por imagem e muito tardio, né? Porque, infelizmente, o cãozinho ele não se queixa de dor de cabeça. Então, quando ele começa a ter sintomas, é porque o tumor já está muito avançado, né? Bom, mas a gente conseguiu injetar o vírus em 3 cães, isso foi antes da pandemia, e o que nós estamos aprendendo? Então, 3 cães que tinham já tumores em estágio muito avançado. Primeiro que nenhum deles teve efeito colateral, né? A gente injetou o vírus, né? E não tiveram nenhum efeito colateral, e todos vocês sabem os efeitos colaterais que existem com quimioterapia ou radioterapia, né? Bom, e aí dizem que um vídeo vale 1000 palavras, né? Então, esse também foi um trabalho que a gente publicou e eu quero mostrar para vocês, então, espero que apareça o vídeo de como é que o impacto nos cães, né? Então, esse é o Mateus, que era um cachorro que na época tinha um tumor também gigantesco, ele andava em círculos, que é um sinal do tumor, ele tinha convulsões e estava-se muito debilitado. E aqui vocês podem ver ele, já na clínica, depois das injeções, né, já brincando.
e depois, em casa, a gente tenta mandar eles para casa o mais rapidamente possível, porque a gente acha que o ambiente da casa é muito importante para a recuperação, e vejo, então, a recuperação. Então, houve uma diminuição muito grande. Bom, e essa foi um outro caso, a Nina, que era uma bacezinho, né, de 12 anos, ela estava extremamente debilitada, veja a dificuldade dela de andar, ela não reconhecia os donos, ela não conseguia mais se alimentar, tinha que ter alimentação parenteral, né? E eles tinham trazido ela para eutanásia, né? Mas aceitaram tentar fazer o tratamento com Zika. E veja ela depois, então, no dia 8, e depois em casa, depois das injeções. Bom, então, foram só 2 cães, a gente aumentou muito a sobrevida, aumentou com qualidade, né? E agora, então, nós estamos recomeçando esse estudo num grupo maior de cães. Nós estamos, já semana que vem, a gente acha que vai começar o primeiro cão a ser injetado, né? E, então, mostrando como os cães são modelos importantes para tratar doenças humanas. Primeiro, porque são doenças espontâneas, enquanto que em camundongo elas são induzidas por modificações genéticas, e os cães compartilham o mesmo ambiente em 80% das doenças dos humanos, né? Então, o que a gente espera? Aquilo que eu tinha mostrado, né, que o vírus, quando infecta o tumor, as células são destruídas, e o que é mais importante, que o sistema imune também é ativado e reconhece, então, aquele espaço como algo ser destruído, né? E a gente espera que a gente possa transferir isso para tratamentos em humanos o mais rapidamente possível, né? Então, esses são a equipe toda do nosso grupo. Nós tivemos auxílio de FAPESP, CNPq, nós tivemos uma ajuda da JBS para o estudo da Covid e do Grupo Fleury. E eu queria agradecer muito vocês, né, pela paciência, né, de ouvir tudo isso, e estou aberta a perguntas. Professora Maiana, muito obrigado. Sensacional essa apresentação e assustadora ao mesmo tempo, né? Para o lado bom, né? Mas tem algumas perguntas aqui, e uma das que eu ia fazer assim, que eu acho que a gente pode começar, como é que fica, quer dizer, aqui tem uma pergunta do professor Adroaldo, né? Por exemplo, Adroaldo Moura da Silva. A edição de RNA, qual é o limite ético? E isso está subordinado a alguma lei de patente? Boa pergunta. Então, a gente, agora em março, vai haver um terceiro simpósio justamente para discutir a parte ética em relação à edição de genes. Existe hoje, obviamente, cada vez a gente quer mais tratar doenças genéticas, mas existe não se permite que você possa editar genes em embriões. Não sei se vocês lembram, 2 a 3 anos atrás, um chinês editou genes que dão a resistência ao HIV em 2 gêmeas que foram inseridas em útero, 2 embriões, e foi um escândalo, e ele foi expulso da universidade, né? Então, por que isso? Porque hoje, apesar dos grandes avanços na técnica, a gente não tem ainda segurança para saber se você editar um gene, você pode estar alterando outros genes ao acaso, né? E a outra coisa é que você alterar um gene, um embrião, você vai transmitir isso para as próximas gerações, tá? Então, existe ainda muito cuidado, eticamente, de que genes vão poder ser editados, mas os avanços tecnológicos estão dando cada vez mais segurança nesse sentido. Então, aqui tem uma outra pergunta que vai um pouco nessa direção. Qual o risco, né, do professor Francisco Luna? Qual o risco de se perder o controle de uma tecnologia tão potente?
E nós, no Brasil, temos recursos para nos mantermos em posição de ponta? Uma boa pergunta. Nós não temos recursos para... Se a gente se comparar com os Estados Unidos da Europa, alguns países da Europa, o Japão, nós não temos. Nós temos alguns centros que estão desenvolvendo a tecnologia e os centros que desenvolvem conseguem desenvolver a tecnologia de ponta, né? Agora, em relação a perder o controle, é uma questão complicada, porque toda pesquisa que você faz nas universidades, nos institutos de pesquisa, você tem que ser submetido a comitês de ética que aprovam ou não aprovam, né? E se não for aprovado, você nunca vai poder publicar o trabalho ou pedir uma patente. Mas se clínicas de fertilização forem querer fazer isso na clínica, escondido, a gente não tem muito como controlar isso, né? Eu acredito que vão haver tentativas de clínicas particulares querem editar genes, né, para tentar melhorar, talvez, criar pessoas mais inteligentes ou mais bonitas em embriões, mas a gente sabe que, na prática, isso vai ser muito difícil de ser controlado. As duas coisas, controlar, eles querem fazer, e controlar a edição dessas características. Ou seja, há um risco aí grande e a questão ética tem que ser discutida, então, permanentemente. Quer dizer, como controlar, de certa forma, isso? Aqui a Tânia Tavares, uma pessoa que também está nos assistindo, é uma pessoa em que um dos pais tem neurofibromatose de von Recklinghausen. Pode desenvolver a doença? O que afeta no organismo? Então, essa doença de neurofibromatose, ela tem herança autossômica dominante. Então, se uma pessoa tem até um risco de 50% de transmitir a mutação para os seus filhos, tá? Mas o que a gente sabe é que tem muita variabilidade na expressão. Então, algumas pessoas têm a mutação e desenvolvem uma coisa muito leve, enquanto outros podem desenvolver uma forma mais grave. E a gente não tem hoje como prever isso. A gente pode prever se a pessoa herdou a mutação, mas não sabe se vai ter uma forma mais leve ou mais grave. E da Fabiana Maria Lopasso. Existe a possibilidade de uma pessoa que apresentava exame anti-HBS e após ter tido Covid apresentar baixa ou resultado não reagente em exame anti-HBS? Olha, eu não sei qual que é esse exame anti-HBS, mas o que a gente sabe é que tem pessoas que não desenvolvem os anticorpos. Então, eu mostrei nesses casais discordantes que foram expostos, eles não tinham anticorpos. E a gente não testou depois da vacina, mas é muito possível que eles continuassem sem anticorpos, né? E eles podem ter outros mecanismos de resistência, né? Porque tem o que a gente chama das células T de memória, que podem ser ativadas quando você tem uma infecção e que não são detectadas pelos testes comuns. Professora, temos só fazer duas perguntas mais, porque eu estou vendo o avançado da hora e eu sei que você tem bastante coisa para fazer, até no desenvolvimento da ciência. Aqui do Francisco Luna, vai para o Francisco Luna e do Adroaldo Moura da Silva. Parece que tanto na Europa como nos Estados Unidos, a rejeição elevada às vacinas impede que se alcance níveis elevados de proteção. Países ricos não se vacinam, enquanto os pobres não têm acesso a vacinas. Como solucionar esse problema? E países como o Brasil têm e terá alta proporção de vacinados, vão ter chance de proteção permanente? Boa pergunta. Primeiro, é difícil, a gente estava discutindo isso hoje no almoço, é difícil entender como países, né, como a Alemanha, a Inglaterra, onde você imagina que você tem um povo mais esclarecido, tem tanta gente que é contra a vacina, né? Felizmente, o povo brasileiro ele tem essa tradição de se vacinar, e a gente tem que reconhecer que o sistema SUS, né, no Brasil é muito eficiente, que a gente conseguiu vacinar uma porção muito grande da população em tempo muito curto, num tempo relativamente curto.
Conversei com os imunologistas esse fim de semana em relação a quantas vezes a gente vai poder precisar se vacinar. O que eles acham é que, uma vez que você tomou as 2 primeiras doses e a dose de reforço, que ela vai dar proteção por bastante tempo. Mas isso ainda não é comprovado. A gente não seguiu essas pessoas durante muito tempo para ver se isso é verdade, né? Mas essa é a impressão dos imunologistas. Então, temos que torcer para que não venham muitos estrangeiros, nem no Réveillon e nem no Carnaval, né, para o Brasil, contaminados e contaminar a gente. Pois Uma é. última pergunta do José Luiz Couto Silva. Meu sobrinho faleceu de leucinose. Essa doença é genética ou é hereditária? Se ela afeta o sistema, o DNA, é uma doença genética. Agora, eu não sei, realmente eu não saberia dizer, eu não conheço essa doença, eu não saberia dizer se ela é transmitida de pai para filho. Professora Maiana Zatz, eu quero agradecer muito a oportunidade que você nos deu, a todos nós, aos alunos aqui da Faculdade do Comércio e a todos aqueles que se inscreveram, que estão nos assistindo, de participar de uma palestra tão esclarecedora e fascinante, porque parece que a gente está num filme, né, de ficção científica, mas são coisas que já estão acontecendo, e muitas acontecendo. Esse estudo seu do Zika, por exemplo, nem conhecia aqui no Brasil, mas são avanços extraordinários, né? E a gente vê que cada vez mais a velocidade aumenta. O que é fundamental é que o Brasil tenha consciência da importância do investimento na ciência, da importância da pesquisa, e não só do governo, mas também de empresas privadas, né? Da importância que essas empresas que eu vi que patrocinaram aí esses estudos são empresas privadas e que não têm ligação nenhuma com o assunto, apenas o intuito de ajudar o desenvolvimento da ciência no Brasil. Então, professora, muito obrigado mais uma vez, parabéns por esse enorme trabalho que você tem feito. A Universidade de São Paulo, que é também a Universidade de São Paulo, que é um celeiro, né, de conhecimento, mas que a gente consiga também mantê-la sempre na direção da tecnologia de ponta e do desenvolvimento. A gente não pode ficar refém aí de ou ideologias ou de políticas atrasadas e que impeçam o avanço do desenvolvimento. E no Brasil a gente sabe, a burocracia é uma das coisas que mais nos atrasam, né? As dificuldades que a ciência tem na importação de insumos e outras coisas. Então, muito obrigado mais uma vez. Desculpa se a gente se alongou um pouco, mas é um assunto importante para a gente deixar agora disponível no site da faculdade para todos que quiserem ter acesso. Obrigado, professora Maiana. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme conversar com vocês e estou às ordens, né? Se tiver mais perguntas depois, a gente pode responder se eu souber, claro, né? Muito obrigado, professora, e você também que está nos ouvindo, muito obrigado por participar de mais essa palestra. E amanhã nós teremos a revolução da mídia, né, que vai falar aqui o Mário Sabino sobre a transição da mídia impressa para a mídia eletrônica. Muito obrigado e até amanhã.